Boa noite, pessoas. Aproveitar, vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá tendo alguma falha, algum barulho? Ótimo. Então, dá mais uns minutinhos. Obrigado. Tô bem feliz. Estava testando, coloquei aqui o negócio no olho e falei, Deus, será que tá dando certo? Será que estou ficando todo brilhosa? Porque eu fiquei assim, né? Mais pessoas. Enquanto isso, vocês podem também ir mandando para algumas pessoas para ver se vai aparecendo mais gente. Então, eu vou começar a dar início, né, até de conseguir ir falando também o porquê que uma das coisas que eu acho mega importante de estar trazendo esse tema para uma live dessa, abordando sobre esse tema, justamente porque é uma situação que, como a gente sempre ouve quando a gente fala de sexualidade, quando eu estou falando de sexualidade, eu falo muito do quanto que esse tema sobre comunidade LGBT nunca é debatido dentro das universidades de uma forma que a gente realmente consiga ter uma noção e ter um entendimento claro de tudo que está em volta da constituição de uma pessoa LGBTQIA+. E aí quando a gente fala de Setembro Amarelo, de suicídio, é mais ainda um tema que é bem invisibilizado. A gente, claro, que tem um mês inteiro para falar sobre o Setembro Amarelo, mas mesmo assim ainda não é muita gente que de fato gosta de falar sobre esse tema, que quer falar sobre esse tema, porque tudo aquilo que está em volta do tema da morte sempre é considerado um tabu. E aí a gente tem dois temas que são tabus de serem falados, tabus de serem comentados, tudo num só lugar. A gente tem voltei. A gente tem Setembro Amarelo, que está em volta ao suicídio, que a gente tem que falar sobre essas temáticas, e a gente tem aqui a comunidade LGBTQIA+, que também é muito invisibilizada. Então, juntar esses dois temas sempre é muito problemático. Tanto que eu sempre ia vendo o quanto que não se fala muito sobre isso. A gente vê vários eventos sobre o Setembro Amarelo e poucas as vezes eu vi de fato que traziam sobre a comunidade LGBTQIA+. E é uma das coisas muito chocantes ter acesso a esses movimentos, justamente porque a gente tem uma realidade de dados que são 5 vezes mais chances de um jovem LGBTQIA+, cometer um suicídio do que uma pessoa cis heteronormativa.
Aí a gente começa a enquadrar o quanto que a gente precisa falar sobre esses temas. A gente está falando que são 5 vezes mais um jovem LGBT cometer um suicídio do que um jovem cis hétero. Por que a gente não está falando sobre isso? Por que a gente não está olhando para essas temáticas e percebendo a quantidade absurda que nós temos aqui? São 5 vezes mais. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa conhecer quais são essas realidades que estão se tornando vivas ao redor de uma pessoa LGBT para que seja 5 vezes mais chance de conseguir cometer um suicídio, de haver tentativas e de estar presente a esses pensamentos suicidas. E aí a gente também tem um ponto que é muito importante da gente entender quando a gente fala disso, é que a gente não vai olhar só para adolescentes LGBTs que é mais. A gente também tem muitas crianças LGBTs que é mais que têm pensamentos recorrentes suicidas ou que cometem tentativas de suicídio realmente conseguem cometer um ato. E aí a gente está falando desde crianças. A gente está falando de corpos dissidentes, corpos que saem da norma cis heteronormativa, que a gente sabe, a gente entende muito bem que existe criança LGBT, a gente sabe. E a gente também tem que olhar para essas temáticas. E aí mais um local. Falar sobre suicídio e criança é um tabu mega, mega, mega gigante. E aí a gente tem corpos de LGBTs que desde criança são afetados por uma LGBTfobia. É internalizado uma LGBTfobia justamente porque a sociedade em que a gente cresce está nos mostrando sobre isso, está ensinando a gente sobre isso. Hoje em dia a gente tem mais contato com visibilidades LGBTs nas redes sociais, nas televisões, mas a gente precisa olhar para essas situações, a gente precisa entender como que é importante a gente ter essas noções de que não existe uma idade para que isso aconteça. A partir do momento que eu me entendo enquanto LGBTQIA+, enquanto eu me entendo enquanto um corpo fora dessa norma, isso já está me afetando, isso já está mexendo comigo, isso já está me colocando numa situação de vulnerabilidade, de risco à própria vida. A gente tem uma LGBTfobia que está real e crescendo muito, principalmente quando a gente está olhando para essas pessoas, para esses corpos onde são negados os direitos, onde você escuta coisas que você não pode ser. Você não pode ser aquilo que você está desejando. E isso a gente está falando para uma criança. Uma criança que percebe que existe algo que não está batendo de fato com aquela realidade que ela está sentindo. Uma criança que não sabe nem de fato o que é que ela está sentindo, o que é, não consegue nomear. Ela não consegue nomear que ela é diferente desse padrão cis, ela é diferente desse padrão hétero. Como que ela não conseguindo nem nomear sobre isso, como é que ela vai conseguir de fato lidar com essas demandas? E aí a gente está crescendo numa sociedade que está impondo e nos amadurecendo cada vez mais sobre o quanto que é problemático essas ideações. Enquanto que a gente ter contato com essa realidade, né, é muito dura. Quanto mais cedo você entende o que você é, o que você está se identificando, como você está se expressando, como as outras pessoas estão lhe vendo, você está lidando muito mais com essas demandas. Como que eu consigo de fato aguentar? Como que eu posso viver numa sociedade onde eu olho para uma televisão, eu olho para um desenho e eu não me vejo em canto nenhum? Onde mais um lugar que eu estou sendo colocado numa situação de estar distante, de se distanciar do que a gente considera o normal. E o que isso está falando? A gente está falando de você ser tão diferente, ou já está sofrendo violências, porque tem muita gente que já sofre violências LGBTfóbicas desde muito cedo. Eu escutava muito sobre me comportar, de minha voz ser muito fina,
da forma como eu me sentava, de que eu tinha muitos brinquedos, muitas pelúcias. Eu adorava pelúcia. Eu adorava ficar brincando de casinha, de cozinha, de fazer comida. E tudo isso era visto como algo errado. Tudo isso era me colocado como uma situação onde eu não podia estar fazendo aquilo. Onde eu tinha que fazer diferente. Eu não estava me enquadrando nem na forma que eu estava brincando. Eram os meus desejos, mas eu não podia ter. E aí é negado, dependendo da família, essas violências são muito mais fortes e muito mais pesadas, então a gente também vai ter essas vivências onde se você está brincando com algo que é discendente do seu gênero que foi imposto, você vai sofrer uma violência. Vão haver violências físicas, muitas vezes as violências psicológicas. De muitas vezes, quando a gente vai brincar, a gente tem que brincar escondido. A gente não pode mostrar. E corre risco. Sempre tem aquela ansiedade que está consumindo a gente, que vai crescendo cada vez mais, e a gente vai pensando, a gente não pode mostrar. Ninguém pode saber, ninguém pode descobrir. E a gente está falando de pessoas, crianças que estão sendo internalizadas assim. A gente está falando de adolescentes que, quando estão entrando nessa fase, que é algo que a gente aprende, que todas as nossas emoções, nossos sentimentos, eles são muito grandiosos. A gente está aprendendo a lidar com eles. Então imagina ter que aprender a lidar com uma ansiedade que às vezes é muito sufocante. Um medo que é muito sufocante. O medo de alguma coisa acontecer, de alguma coisa... você mostrar alguma coisa para alguém na sua família, na escola, e você tem esse medo constante. Esse é um sentimento que aparece demais em corpos LGBTQIA+. Medo da descoberta, medo de sair do armário, medo de ser empurrado do armário. E a gente está falando isso de crianças, de adolescentes. Que constituição mental a gente está criando? Como a gente está aprendendo a lidar com uma sociedade que está nos julgando o tempo todo? A LGBTfobia, ela tem muitas formas de se apresentarem e muitas vezes vai variando e se adaptando conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai entendendo tudo aquilo. Isso vai deixando marcas pesadas, marcas fortes, marcas que muitas vezes nossos primeiros pensamentos suicidas, quando a gente é já criança, a gente está tendo isso, a gente pensa que é pra gente estar acabando com aquela noção, tipo, eu não vou me encaixar. As pessoas não me veem, as pessoas não deixam brincar, não me deixam ser. Eu não me identifico com nada. Então, como que eu vou, de fato, conseguir viver? Como que eu vivo nessa sociedade? E é uma realidade que é muito, muito pesada. E aí a gente tem que sempre entender, principalmente quando a gente está falando de corpos trans. Quando a gente está falando de pessoas trans. Porque muito cedo esses comportamentos já podem estar aparecendo. Quanto mais cedo a gente se entende, mais cedo a gente percebe que é diferente daquela realidade, mais cedo a gente vai ter que estar lidando com isso. Se eu entendo que aquele corpo não está fazendo sentido e a gente está falando de algo que não tem como mudar, é um corpo. O corpo que não faz sentido, é o corpo que me machuca. O corpo que eu olho e percebo, eu não aguento isso. Eu não gosto disso. E essas pessoas que estão se constituindo não entendem que existe uma possibilidade de ser trans. O que é ser trans? O que é trans? O que é isso? Isso é uma possibilidade? Porque quando a gente cresce, a gente não escuta sobre isso. Então não se sabe, não se percebe. A gente só entende e internaliza de que o nosso sentimento é errado, de que o nosso corpo não pode existir. E aí vem os primeiros pensamentos, os primeiros comportamentos suicidas, as primeiras automutilações. Tudo por causa de um corpo que eu não posso mudar. E é um pensamento, é uma LGBTfobia estrutural que está sendo colocada, que está sendo criado, que está me ajudando a entender que eu sou errado o tempo todo. Se eu sou errado, eu tenho que dar um jeito nesta vida errada. E isso também vai agravando, conforme a gente vai ter contato também
com essas famílias LGBTfóbicas, essas famílias que cometem violências. Quanto mais essa família comete uma violência, seja psicológica, verbal, moral, a violência física, quanto mais a gente tem contato com isso, mais a gente tem um contato também com os comportamentos suicidas, os comportamentos de automutilação, os comportamentos de se machucar porque aquilo aqui dentro está errado. Dentro, aí a gente fala de orientações sexuais também. Dentro está errado. Corpos trans, está errado o corpo fora, o externo. Como é que a gente muda o externo? A gente começa a entender a realidade. Aí a gente começa a entrar numa realidade onde o suicídio começa a se apresentar cada vez mais com uma opção real de lidar com a vivência. Porque isso também é um ponto que eu esqueci de comentar logo no começo, mas é um ponto que a gente escuta muito, né, de Setembro Amarelo, de ser sobre matar uma dor, né, de parar de sentir aquela dor. Com pessoas LGBTQIA+, não é só sobre parar uma dor. É também sobre parar uma vivência que é sofrida. Se eu tenho esse meu corpo que é difícil de lidar, eu tenho uma vivência que eu quero parar. Uma vivência que eu não consigo lidar com esta dor, que é lidar com esse sentimento ruim, e lidar com este meu corpo, lidar com essas vivências. E quanto mais violência a gente vai sofrendo, mais a gente quer parar com essas violências. A gente não quer mais estar naquele ambiente onde eu não posso ser quem eu sou, onde eu escuto sempre piadas LGBTfóbicas, onde eu estou sempre sendo moldado para entrar num padrão cis-normativo, cis-heteronormativo. A todo instante eu estou sendo colocado dizendo assim, você tem que mudar. E quando você não consegue mudar, o que você faz? O que aparece aí? Como uma criança que está entendendo os sentimentos, como um adolescente que está compreendendo os seus sentimentos, vão conseguir lidar com toda essa constituição, essa construção que está em volta de uma vivência LGBTQIA+. Uma vivência que, por muitos anos, ainda era invisibilizada, escondida, ninguém podia saber. Então, como que eu consigo também compreender isso? Hoje está um pouco mais fácil. Hoje a gente está encontrando muitos mais lugares que possuem visibilidade. Mesmo assim, ainda não é o suficiente. Mesmo assim, a gente tem muitas pessoas que não têm contato, ou quando possuem algum contato, a família vem para cima e tira. A família vem e diz que não pode ver aquilo, que aquilo é errado, que aquilo não é o certo. E aí tira essa vivência. E aí a criança, adolescente, a pessoa que está entendendo e pela primeira vez percebe, nossa, eu posso ser isso, eu posso fazer isso, esse sentimento é real, a família vem e chega assim, não, isso não é real, isso não pode, isso está errado. Mais uma vez, vem o sentimento de eu quero parar com isso. A primeira vez que eu quero olhar, que eu consigo me enxergar em algum lugar, me enxergar numa possibilidade, e eu tô ali ouvindo discursos LGBTfóbicos que eu, enquanto uma constituição de pessoa, ainda não entendo nem que isso é um comportamento LGBTfóbico. Onde eu entendo que aquilo ali que está sendo representado na família é aquilo que também vai ser representado na sociedade onde eu estou inserido. E aí, o que eu faço? Como que eu vou conseguir ter essa noção ampla de que isso é só um recorte? De que eu vou sim ter um local onde eu posso me encaixar, né? Onde eu vou poder me encontrar, onde eu vou poder ser quem eu sou de fato. E a gente está falando de famílias, as famílias violentas. Esse é o primeiro lugar que a gente encontra e a gente tem contato com essas realidades, tem contato com essas vivências. E aí a gente tem muitos jovens LGBTs que são expulsos de casa. E aí? E esse apoio que deveria ter da família? Eu perco a noção
que eu sempre construo de família. Eu construo uma noção de família que é aquela família que me acolhe, que está ali para mim a todo instante. Que se algo acontecer na escola, eu posso voltar para minha casa e eu ser acolhido. E aí, quando eu me descubro nesse lugar, eu sou expulso dele. Eu sou expulso do único lugar que, em teoria, deveria me acolher. Das pessoas que deveriam estar ali me acolhendo. E aí eu saio de casa e vou fazer o quê? Um adolescente que não tem noção, não consegue arranjar nenhum trabalho e que fica ali à mercê. Mercê de alguém, mercê do sentimento, à mercê de algo que vai acontecer. Como que a gente vai olhar para isso e achar que a morte não vai ser uma opção? Se eu não sou aceito, não sou acolhido nos espaços que deveriam fazer isso, onde mais eu vou ser? Onde mais essa realidade, essa vivência que eu tô tendo vai ser acolhido, vai ser aceito? Eu não tenho. E aí eu tô tendo que sobreviver desde cedo a como lidar com essas violências. Tanto que um dos dados muito grandes que a gente tem dentro da comunidade é de pessoas LGBTQIA+, que recebem apoio da família, elas têm muito menos transtornos mentais. E aí, de novo, que é um ponto que eu gosto muito de falar, é menos transtornos mentais. Não quer dizer que eu não vá ter, mas que eu vou ter um lar que vai me acolher. Um lar que vai estar ali para mim. Algo que eu posso aprender a lidar com esses transtornos mentais. E aí a gente precisa entender essa família. Essa família que acolhe. Só que, infelizmente, um dos dados também dentro da comunidade é que essa vivência de ter famílias que acolhem são muito pessoas privilegiadas. A realidade não é ter uma família que acolhe. Existem muitos dados de pessoas que, adolescentes principalmente, que cometem suicídio antes ou logo após a ser tirado do armário. Porque muitas vezes acontece, e a gente sabe que essa também é uma realidade. A pessoa é tirada do armário, e aí não sabe, já tem medo, já tem todas as inseguranças, já tem uma ansiedade que está gritando aqui sobre como que essa família vai lidar com a sua sexualidade. E aí a gente está olhando para essas demandas, olhando para essas situações, e o primeiro pensamento que vem é: não vão me acolher, vão me expulsar de casa, vão me bater, vão me negar. Então, antes que isso aconteça, eu vou me tirar do local, vou me tirar da cena. E muitas dessas vezes não é me tirar da cena fugindo de casa. Poucas as pessoas vão pensar em fugir de casa. Elas vão pensar em se tirar da equação. E aí, quando é isso, vem o pensamento suicida, vem o comportamento suicida, vem a tentativa. E muitas vezes vem o consumo do ato, de que realmente consegue cometer um suicídio. E aí a gente tem um entendimento muito grande de que o quanto que a gente é constituído desta forma, o quanto que a gente está aprendendo a olhar para essas demandas. É uma demanda real, é uma demanda que existe, é uma demanda que, infelizmente, está muito presente na nossa comunidade. A gente não vê sobre isso na faculdade. Como o Jean está falando, que Salário de Setembro Amarelo é falar de políticas públicas afirmativas, assim como nas pautas LGBTQIA+. E é exatamente isso que nós não temos. A gente não ouve falar sobre isso, principalmente com a comunidade. E isso é um entendimento que é muito grande e muito importante. É algo que está em volta do ser humano. E aí a gente está olhando para isso, a gente está entendendo toda essa comunidade, essa pessoa, e a gente tem essa pessoa que tem dificuldades de lidar, tem transtornos mentais, tem uma ansiedade gigante, uma depressão, um comportamento de automutilação. E aí a gente não vai olhar para isso, a gente não vai falar, a gente não vai levantar políticas públicas, a gente não vai abordar esses temas durante o mês de Setembro Amarelo.
que é o mês que deveria falar sobre todos esses temas. Mas não, as pessoas vão olhar para o que está mais abrangente, está mais visibilizado. E aí, como comecei falando lá no começo da live, a gente tem um entendimento de que Setembro Amarelo é para acolher essas pessoas. Setembro Amarelo é para estar ali falando sobre essas temáticas, prevenindo algo. Enquanto isso, tem pessoas que estão se matando. Enquanto isso, tem pessoas que estão cometendo suicídio. Enquanto a gente tem mais 11 meses no ano onde as pessoas estão cometendo suicídio e ninguém fala sobre isso. Esperam para chegar em setembro para falar sobre isso. Quando falam, que é o que a gente está vendo aqui. E esse é um dos entendimentos, né, antes que eu vá pulando para o final, que eu já estava indo, voltar um pouco também para falar da religiosidade, que é algo muito, muito presente. Principalmente, a gente volta de novo para a questão da família. A gente está voltando para esses pontos, onde a religiosidade está muito presente na família, está presente nessa nossa constituição enquanto ser. É uma religiosidade onde muitas vezes a religião vai lá e nega. Onde a religião vai lá e grita no meio da tua cara que você não pode ser, você não pode existir. Onde aquilo é pecado, onde você vai para o inferno se você cometer aquilo. Que pessoa que tem um entendimento dentro de uma religiosidade e conhece bem o que é o inferno vai querer ir para o inferno. Quanto mais a pessoa vive dentro da religião, mais ser LGBTQIA+, vai ser um sofrimento, vai ser uma dor, vai ser uma violência. Porque ela vai para o pior lugar que se pode falar dentro de uma religião. Onde você está sendo sempre poldado para que não seja falado sobre isso. Você está sendo poldado para você não pecar. E aí, quando você é LGBTQIA+, o maior pecado que você comete é de você ser LGBTQIA+. Como que a gente não fala sobre isso? Como que a gente não entende o quanto que só de ter esse pensamento é extremamente violento? Onde você tem esse pensamento e você já começa a ficar com aquele sentimento todo de eu não quero. E isso também, se a gente for olhar para a questão de religiosidade, a gente tem também várias religiões que colocam o ato de cometer suicídio um pecado muito grande. E aí a gente tem duas vivências muito grandes aqui, onde tem um pecado gigante, que é ser LGBTQIA+, e você cometer um suicídio. E mesmo você tendo muitas dessas preocupações e noções da própria religião, você vai e comete suicídio. É aquela situação de entre um pecado e o outro, eu prefiro cometer o suicídio do que eu ser algo que eu não sou aceito. Onde ser algo que na própria religião está me dizendo que eu não posso. Onde dentro da minha família me nega, a minha família diz que eu não posso. Onde a minha escola muitas vezes vê que está sendo cometido atos violentos, está sendo cometido LGBTfobia e não faz nada. Onde os adultos não tomam a frente, onde são os próprios adultos que em teoria sabem mais sobre a sociedade, estão colocando, estão te julgando, estão te colocando para baixo, onde constantemente estão te violentando. Como que a gente consegue ter uma vivência saudável e funcional dentro de uma sociedade que é assim? Dentro de uma sociedade onde a gente tem poucas oportunidades de emprego. A gente não tem muitas oportunidades de emprego para quem é LGBTQIA+. Quanto mais você sai da cis heteronormatividade, você tem isso. Então, se a gente for entrar, que a gente vai entrar em vivências trans, essas faltas de oportunidades são cada vez mais aumentadas. Onde só o fato de você conseguir chegar naquela entrevista de emprego sem sofrer alguma violência no caminho, já é uma vitória. E aí a gente tem
que é também um ponto muito importante de empresas, é a empresa que hoje em dia está pregando pregando diversidade. Onde chega lá no mês de junho, começa a gritar, colocar nas logos, colocar em todos os cantos que apoia a diversidade, que está ali, que a empresa tem funcionários LGBTQIA+, que eles contratam, mas a gente está também olhando para uma realidade onde eles dizem que contratam essas pessoas, mas que lá dentro não aceita, não acolhe. Onde são diversas situações de LGBTfobia que ocorrem dentro da empresa e eles só repetem e falam, não é nada, é só uma brincadeira, é só um comentário. Ah, porque você é muito sensível, não consegue lidar com o que estão falando, com essas piadas. De novo, o problema é você, não a sociedade, não o ambiente de emprego que está sendo LGBTfóbico. E aí, o que a gente faz com esse sentimento? Como é que a gente tem, depois de já ter toda essa vivência, desse crescimento inteiro, como é que eu consigo olhar para uma situação dessa e consigo ter um pensamento funcional, um pensamento saudável, que não seja pautado dentro de algum comportamento suicida? Eu tenho uma realidade muito grande, eu tenho uma dificuldade constante, onde você ser trans é constantemente colocado em xeque, assim, você é realmente? De perguntas transfóbicas constantemente. De você estar naquele emprego e no seu ambiente começarem a fazer perguntas desconexas, indevidas, perguntas transfóbicas, e você vai lidar com essa situação como? Onde você tem uma necessidade capitalista, obviamente, de ter um emprego. E aí, muitas vezes, essas pessoas trans já foram expulsas de casa desde muito cedo, desde a adolescência. E aí ela tá ali tentando conseguir algo, tentando conseguir um trabalho. A gente tá ali tentando encontrar uma forma de viver e sobreviver. E aí a gente tem aquele emprego, o único emprego que contratou de fato. Aquele emprego que tá ali, que te cedeu, que te permitiu, que te deu a oportunidade de estar trabalhando e receber minimamente um dinheiro para que você possa estar sobrevivendo na sociedade. E aí é uma realidade muito grande. Ou eu aguento todas essas violências, ou eu me demito e eu fico também perdido, sem saber o que fazer. Sem saber qual vai ser a próxima oportunidade de emprego. Sem saber como que eu vou lidar com todas essas situações. A gente também não pode deixar de falar, por exemplo, quando eu falei lá de crianças que são expulsas de casa. Às vezes com 11, 10 anos ou até menos, pessoas trans que são expulsas de casa e não tem como ser contratado em nenhum local. Onde mais ela pode arranjar uma forma de ganhar dinheiro? Enquanto profissionais de sexo. Uma profissão que, principalmente quando você é mais novo, você não tem noção e as pessoas vão abusar dessa inocência. E abusar em todos os sentidos da inocência. Onde você vai se submeter a uma forma de ganhar dinheiro que não é nada saudável. Onde você não quer, mas você só está ali porque você precisa do dinheiro, precisa ter um local, precisa ter um mínimo de ter uma comida para você comer. Tudo isso está em volta dentro da comunidade trans, dentro da comunidade LGBTQIA+. Tudo isso são fatores que vai potencializando cada vez mais pensamentos e comportamentos suicidas, que é o foco de hoje. Mas isso também vai impulsionando, trazendo muito mais transtornos mentais de uma forma geral. E a gente está falando de olhar para todas essas noções, todas essas ideias e construir uma noção de que eu não aguento lidar com toda essa vivência. Eu não aguento lidar com essas violências. Eu não aguento lidar com tudo que está acontecendo comigo. Então, a solução, ainda assim, é a morte. A solução é cometer suicídio, porque é a noção que eu tenho de como que eu consigo suportar essa sociedade. Essa sociedade que não te coloca em questão.
Essa sociedade que só dá a mão para as pessoas que são cis heteronormativas. De que quando a gente chega no mês de Setembro Amarelo, que é pra gente falar sobre a temática, não fala sobre essas vivências, não fala sobre esses corpos, não fala sobre essas violências. E aí mais uma vez eu tô vendo um local onde o suicídio ele é possível. Ele talvez seja uma das únicas opções que eu consiga encontrar. O quanto que é difícil ter alguém de fato que vai olhar e dizer assim, não, bora procurar uma ajuda, bora tentar, bora encontrar outro jeito. A gente está falando disso? A gente está falando de dar um mínimo de apoio. E eu não estou falando de apoio, por favor, de você ceder a sua DM para acolher uma pessoa que está em crise, que está em surto, que está tendo comportamentos suicidas, que está tendo tem um transtorno grave, um transtorno mental pesado. Não é isso. Se eu tenho capacidades, conhecimentos desse assunto, eu sei como acolher uma pessoa de fato. E muitas vezes é um profissional da saúde mental, ou que você faça um treinamento voltado para essa área, você consegue acolher de fato uma pessoa como essa. Mas olha só, tudo isso de vivência, tudo isso de conteúdo que eu já trouxe para vocês. A gente está falando aqui, são 35 minutos mais ou menos que eu estou falando de conteúdos, onde eu estou pontuando sobre cada um deles. Mas se a gente se aprofundar em cada temática dessa, ela é muito, muito, muito ampla. Ela é muito pesada, ela é muito mais densa. Então, como que a gente vai conseguir acolher uma pessoa que está pensando em suicídio e conseguir dizer para ela, olha, não faça isso, a sociedade vai mudar, a sociedade, você vai conseguir sobreviver a isso, mas como? Como que eu vou sobreviver a isso? Como que eu vou olhar para essas situações e conseguir reconhecer que existe algo ali no fim do túnel, existe uma luz ali, existe um acolhimento? Não é fácil. Por isso que uma das necessidades que a gente tem é de ter cada vez mais visibilidade sobre essas temáticas, visibilidade sobre vivências, visibilidade para ambientes de trabalho onde eu possa existir. Onde eu estou tendo um comportamento suicida, não tenho mais noção e eu consigo olhar e dizer assim, não, olha, aquela pessoa ali conseguiu de alguma forma, aquela pessoa ali também, ela é trans, aquela pessoa é bi, aquela pessoa é não binária, aquela pessoa tá ali naquele ambiente de trabalho, ela conseguiu chegar longe, ela conseguiu chegar naquele local onde eu quero chegar e eu não posso. Onde eu cresci entendendo que eu não tenho um local, mas aquela pessoa lá conseguiu. Aí a esperança é, eu vou perguntar, eu vou encontrar a forma que aquela pessoa chegou lá. O que ela precisou passar para estar ali, que mostra que é possível. É possível chegar lá. É possível chegar numa graduação. É possível chegar num mestrado. É uma realidade que é possível, então eu posso. Aí a gente começa a dar esperança. Aí a gente começa a tirar dessa realidade LGBTfóbica constante e mostrar que existe algo onde eu possa trabalhar. Existe um acolhimento. Existe algo que eu possa alcançar. E é isso que a gente quer. Setembro Amarelo é também sobre isso. É também sobre conseguir encontrar um fundo de esperança numa sociedade extremamente LGBTfóbica. Onde as violências são constantes. A gente tem que encontrar o mínimo de esperança para conseguir sobreviver a isso. Conseguir continuar dando passos. Que é isso que a gente precisa. Principalmente com comunidades e vivências de siglas da comunidade onde são cada vez mais duras e mais difíceis. Se a gente for, por exemplo, falar de pessoas intersexo, onde desde muito cedo, desde praticamente depois do nascimento, quase, estão sofrendo, passam por cirurgias e violências pesadas e abusivas nos seus corpos para se enquadrar num padrão cis heteronormativo. A gente tem uma vivência inteira de uma infância
passando por cirurgias, uma vivência inteira de adolescência passando por cirurgias para poder se adequar. Olha essa violência, olha essa quantidade de situações que eu tenho que aguentar e muitas vezes eu não sei nem por que eu tenho que fazer isso. O que acontece para eu estar sempre ali passando por cirurgias? E aí eu chego lá e eu vejo uma pessoa intersexo que está falando sobre intersexualidade, falando que é. Eu estou descobrindo o que é intersexo. Eu descubro que eu posso estar ali naquele ambiente. De que de alguma forma eu posso sobreviver a todas essas violências que eu já vivi. A gente encontra essas necessidades. A gente encontra esses sentidos dentro da vida. Deixa eu ver. Outro ponto, né, que eu quero comentar, que foi um pouco que o Jean falou ainda agora, sobre essas noções de políticas públicas que a gente precisa ter dentro do Setembro Amarelo e principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+. A primeira noção que a gente precisa entender é do quanto que é muito subnotificado esses casos, essas noções, essas violências, essas tentativas de suicídio. É subnotificado. A gente quase não tem acesso a pessoas de LGBTs que de fato cometeram suicídio ou que tentaram suicídio. Porque muitas vezes a família não fala. O dado que a gente tem é de que foi cometido suicídio. Aquela pessoa é LGBT. E isso faz diferença gigante. Como eu falei, se a gente pegar todas as palestras que a gente já viu até agora sobre o Setembro Amarelo, a gente tem muita ideia e muita noção do que é o suicídio. Então a gente sabe, a gente entende que aquela pessoa cometeu um suicídio provavelmente porque ela estava tentando sair, tentando tirar a sua própria dor. Mas se a gente olha para uma pessoa que é da comunidade, ela não está só tirando a sua dor, ela está tirando as suas violências. E muda completamente a forma como a gente vai olhar o suicídio. A forma como a gente vai se entender e compreender o que a gente tem que fazer. Que campanha a gente tem que produzir. Que campanha a gente vai ter que olhar e dizer assim, isso aqui é o que eu preciso quando eu estou falando de pessoas LGBTQIA+. Quando eu estou falando de um suicídio nessa comunidade. Eu preciso entender o que eu posso fazer. Eu preciso entender que eu tenho que fazer uma educação dentro da escola, onde a escola precisa aprender a acolher. Eu preciso estar ministrando e vendo formas de acolher essas famílias, de ensinar famílias como que não vão ser violentas, onde eu vou ter uma religião que vai de fato me acolher e não me julgar, não me colocar que aquilo ali é errado o tempo todo. São algumas políticas públicas que a gente tem que ter. O quanto que a gente precisa olhar para isso. A gente precisa entender que é algo muito mais amplo do que a gente apenas estar aqui falando no Setembro Amarelo e deixar por si só. Mês passado a gente teve, não sei se vocês souberam, acho que era Lucas o nome do menino, do rapaz, que cometeu suicídio depois de sofrer homofobia dentro da rede social do TikTok. E cometeu suicídio porque começou a ouvir muitos comentários homofóbicos por conta do vídeo. A gente, obviamente, não tem noção se ele era LGBT de fato, ou se ele era uma pessoa hétero, mas que estava sofrendo homofobia por conta do vídeo. A gente não tem essa noção, mas a gente tem uma noção de que uma das situações que trouxeram mais sofrimento para ele naquele momento foram os comentários que ele estava ouvindo. Foram os comentários que ele estava recebendo. Foi toda aquela noção homofóbica que ele estava tendo. E aí, qual foi a solução? Que é o que a gente está falando. É o suicídio. E isso foi antes do Setembro Amarelo. Se não me engano, foi final de julho ou início de agosto. E eu vi algumas pessoas falarem sobre isso, mas não teve um boom.
E aí a gente vai pegar, por exemplo, se esse caso acontecesse agora, durante setembro, aí todo mundo estaria falando sobre isso. Todo mundo estaria olhando, todo mundo estaria resolvendo e entendendo o que, que eu posso fazer, vamos acolher, vamos ensinar. E aí a gente tem outro descaso, como eu falei. A gente tem 11 meses e não existe um olhar sobre isso. Não existe um cuidado com essas pessoas durante 11 meses. Quando chega no Setembro Amarelo é quando começam a ter. E quando tem com a comunidade, que é o que eu já falei para vocês. Acho que era mais ou menos isso. Né? Eu vou aproveitar que já tem uma pergunta aqui para responder. Quem quiser já pode ir colocando suas perguntas aqui, que ainda tem alguns 15 minutinhos aí para respondendo. Tá? Então a pergunta: como fazer que a família compreenda essa importância? Pois às vezes a escola detecta a possibilidade, mas a família finge não ver. É muito, como eu falei, é um trabalho muito grande para conseguir olhar para essas famílias e reeducar essas famílias. Principalmente porque a gente está falando de famílias como esse é o caso. Tipo, a família finge não ver, mas existe, está ali. Um dos pontos que a escola pode fazer é de colocar e pontuar da necessidade que a família precisa ter. A responsabilidade que a família tem que ter. Existe uma possibilidade, existe essa noção de que a família precisa acolher essas pessoas, precisam olhar, precisa saber o que acontece. Se a gente tem essa noção, a gente tem que fazer algo com essas famílias. O que muitas vezes as escolas escolhem não fazer é, por exemplo, denunciar essa família para o conselho tutelar. Se a escola chama os pais, explica, fala, a família continua não vendo, tem que ser acionado um conselho tutelar, tem que ser pontuado para que essa violência não continue acontecendo. Até para que isso é uma política de prevenção ao suicídio. Onde eu só estou vendo que existe uma violência, eu não vou deixar que essa violência continue, que essa violência permaneça, que essa violência possa evoluir para um suicídio. Não, eu vou logo tratar isso, eu vou logo procurar isso. Eu vou logo buscar formas que essa família consiga compreender a importância. E tem família que só compreende a importância quando está na justiça. Assim como a gente também pode fazer algo menos pelo lado da justiça, a gente pode chamar essas famílias, fazer rodas de conversas, né? Falar dessa importância de estar ali, fazer reuniões reunião dos pais e falar sobre esse tema, essas noções com todos eles, independente se aquela pessoa está sofrendo ou não. Eu falo para todo mundo ter a noção dessa importância, dessa necessidade, para que esses pais consigam perceber se existe algo ali dentro na casa, na família, com aquele adolescente, com aquela criança. Eu faço o processo que pra gente da psicologia seria uma psicoeducação. Eu mostro a importância, eu falo da importância, eu digo, por exemplo, como eu trago para vocês sobre o comportamento comportamento suicida, que eu trago falando sobre depressão, eu trago falando sobre toda essa noção de o que eu faço com isso. Psicoeducar pode ser um processo muito difícil se a família não estiver aberta ou até em negação. E é muito difícil, muito. Principalmente porque a gente está falando de uma ideia, de uma noção que essa família precisa entender essa importância. Se ela não entende, ela vai ficar negando. Aí isso é um prato cheio para um comportamento suicida, infelizmente. Eu já ouvi muitos de adolescentes que às vezes chegam até mim e, infelizmente, não tem como a gente fazer um atendimento psicológico sem autorização de algum responsável. Que para mim isso também, infelizmente, deveria ser pensado numa política de uma outra forma, um outro meio da gente chegar a isso. Porque a gente, por exemplo, tem essas famílias que já não estão abertas, que estão em negação, que não querem nem apoiam aquele adolescente, aquela criança a estar em terapia. Aí eu deixo. Aí eu sei que está tendo um risco. E aí eu não posso, judicialmente eu não posso fazer. A não ser que seja um risco real, que eu possa comprovar, possa apresentar para um judiciário que aquela pessoa, aquele adolescente, aquela criança estava em risco à própria vida
e eu posso colocar isso. Só se tiver esse ponto eu posso fazer um acolhimento com aquela pessoa. Se não, eu vou ter que ficar de mãos atadas. Eu vou ter que acionar a escola, eu vou ter que acionar os pais. Eu posso tentar entrar com uma denúncia, mas nem sempre isso vai dar certo. E aí que vem essa noção. O que eu faço com isso? Onde eu vou olhar? Para onde eu vou fazer? Como eu posso atender e acolher um adolescente, uma criança, quando a família não quer? Que é muito um trabalho de praticamente dar soco na ponta da faca. Tipo, como é que eu faço? Né? E já ouvi muitas perguntas. Tipo, como é que eu faço para a família me acolher? A família, pelo menos, ajudar a pagar um tratamento psicológico, ou até de autorizar que ela vá para uma universidade que oferece um serviço gratuito, que vá para um CAPS da vida. A família precisa aceitar, tem que ter algum responsável. E aí geralmente é o que a gente fala: encontre alguém na sua família que possa te trazer. Principalmente pessoas que são LGBTQIA+. Quem da família vai estar ali apoiando? Isso quando também não se tem um pensamento de que eu não vou, eu adolescente, não vou para um psicólogo, porque a minha família, eu falar para o psicólogo que eu sou da comunidade, pode fazer com que a minha família compreenda isso, a família pegue conhecimento que eu, enquanto psicólogo, fale para a família. Então ele já não busca também. E aí, de novo, uma outra política pública a ser criada. Eu, enquanto psicólogo, eu dentro da psicologia, preciso fazer mais ações, principalmente dentro de escolas, para falar da importância de um psicólogo, para falar o trabalho de um psicólogo, explicar esse sentido, porque é isso que vai construir. Que nem Amor de Lei está falando. As escolas deviam ter um psicólogo. Muitas vezes sobra nas costas do professor, que não tem formação a perceber esses casos e encaminhar. Principalmente escolas públicas, a gente não tem psicólogo. Está começando essa implementação de estar na lei de que as escolas públicas devem ter pelo menos um psicólogo. O que a gente tem é um psicólogo, às vezes, para 15 escolas públicas, e aí como é que a gente atende essas demandas? Como é que a gente consegue ter isso? E também um sentido diferente quando a gente está falando de escolas particulares. Existem psicólogos ali, psicólogos escolares, que aí a gente precisa entender, por exemplo, todas essas noções que eu trouxe para vocês. Se eu sou um profissional dentro de uma escola, eu tenho que fazer essas ações, eu tenho que propor essas psicoeducações que fazem parte dentro da minha profissão enquanto psicólogo escolar. Eu faço palestras, eu chamo pessoas, eu proponho fazer esses momentos para que não recaia nas costas de um professor. Ou até de fazer treinamentos com esses professores para que esses professores saibam minimamente como acolher, como lidar, para onde encaminhar. Que muitas vezes a gente não tem isso. Para onde a gente encaminha? Sempre que a gente vai falar com profissionais de educação, sempre a pergunta é: como é que eu faço isso? Como é que eu consigo lidar com uma criança ou um adolescente que está falando comigo quando eu tenho uma turma que tem 30, 40 alunos, que eu estou tentando lidar com todos esses 30, 40 alunos, como é que eu escuto um aluno que está me trazendo algo? E aí a gente tem o despreparo de uma escola, de que não tem pessoas que estão ali que podem trazer, que podem acolher. São poucos os professores que, quando vê alguma coisa, fala, ou então quando o aluno chama, pede para conversar, de que aquele professor, por exemplo, fala: ó, a gente pode conversar depois, e realmente chama. Ou então, logo naquele primeiro momento, tira aquele aluno aquele estudante da sala de aula e leva para fora e conversa, e faz um acolhimento e encaminha para algum lugar, ou aciona a coordenação para poder tá pegando o caso. É o mínimo que a gente pode ter. Tá? E é o mínimo que essas escolas não têm um preparo. Eu, durante todos os meus anos dentro da escola, eu não tive uma palestra sobre Setembro Amarelo.
Eu não ouvi nada sobre suicídio, mas era algo real, era algo presente. Sobre automutilação, não tinha. E era um dos comportamentos que, na minha vivência, eu tive muito de ouvir ou de colegas, amigos próximos, ou de alguém que estava ali da sala de aula que se automutilava. Eu tive uns 2 casos de suicídio dentro da escola, mas que teve um conhecimento, mas que só falaram e abordaram a turma da pessoa que tinha cometido suicídio. Mas toda a escola sabia, toda a escola tinha conhecimento, toda a escola estava tendo contato com aquela vivência. Mas a escola unicamente falou naquela turma. Que acolhimento, que momento é esse que a gente poderia estar falando sobre isso? Que a gente poderia estar acolhendo outras pessoas? É mais ou menos isso. Quem tem mais alguma pergunta que queira colocar? A gente está indo para os minutos finais. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu já vou encerrando, né? Eu vou já começando a agradecer, eu tenho para ver se alguém envia alguma coisa, alguma pergunta. De agradecer a presença, né? E de colocar e de falar assim, que eu sempre falo nesses momentos aí de que se você se identificou com algo, você está passando por algo, tente procurar uma ajuda profissional, tente procurar o CVV, né? Eu vou colocar aqui o site da CVV, onde você pode ter um acolhimento, pode pegar e passar para outras pessoas, que vai fazer acolhimento com mais emergencial dos casos, ou ligar para o 188, que também é um número onde você pode receber apoio. Então, antes de você propor algo, propor a sua DM, encaminhe para esse local, que eles têm entendimento profissional, eles foram especializados para isso, né? Eles foram treinados para conseguir acolher de fato. Então, tente procurar isso, procure uma ajuda profissional. Se você tem contato com alguém que está tendo algum comportamento, está falando, tente encaminhar para esses profissionais e dizer assim, estar presente para essas pessoas, no sentido de eu pelo menos consigo acolher aquela pessoa no que eu posso. Estar presente nesse sentido. De eu ter conhecimento desse CVV ou do número e eu consigo acolher, da pessoa me falar isso e eu passar essa informação. Assim, olha, eu não consigo te ajudar, mas toma isso aqui que eles vão saber te ajudar. É conseguir acolher e encaminhar para profissionais que estejam especializados e que façam esse acolhimento. Principalmente que nesse momento a gente consegue falar muito sobre isso, consegue abordar cada vez mais sobre isso. Tá, então eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de quem estava aqui. Eu espero desta vez dê certo, eu consegui salvar essa live e ficar aqui, então vocês também vão poder compartilhar para outras pessoas. Tudo vai dar certo, eu vou conseguir salvar essa live. Eu já perdi as 2 últimas que eu fiz, né? E é isso, né? Qualquer coisa me mandem mensagem, né? Eu posso encaminhar para onde eu puder, ou então em algum momento, se eu estiver livre, ou então conseguir lidar com alguma demanda mais como essa, eu posso ajudar, eu posso encaminhar para outros profissionais que estejam acolhendo. E no mais é isso, tá? Até a próxima e muito, muito, muito obrigado de novo.